outro aspecto muito importante que iremos tratar é sobre as metodologias de ensino, que podem ser adotadas no ensino de biologia. Quando falamos em metodologias de ensino, normalmente é esperado que se apresentem métodos prontos específicos de ensino de biologia. Iremos dialogar sobre a aplicação de alguns instrumentais de ensino, mas é essencial compreender que o trabalho pedagógico é complexo e construído por um conjunto, como professores, educandos, equipe pedagógica, mergulhado em contextos culturais socialmente diferenciados, de modo que se torna impossível tratarmos a questão metodológica como mera receita a ser reproduzida em sala de aula. Ao falarmos de educação, dizemos que buscamos que os alunos tenham uma aprendizagem significativa. O que isso exatamente quer dizer? Como a própria denominação sugere, é quando o conteúdo específico tem significado ao estudante. Isso ocorre quando esse conteúdo interage com ideias relevantes que já existem na estrutura cognitiva do indivíduo, ou seja, com os seus conhecimentos prévios. De que modo podemos perceber que houve essa aprendizagem significativa? Basicamente, quando o estudante consegue usar os modelos ou as leis científicas em contextos diferentes daqueles nos quais foram apresentados. Em outras palavras, quando ele aplica o conceito científico em questões novas que ainda não propusemos a ele. Para investigar se houve tal compreensão, podemos utilizar instrumentos que tragam questões e problemas novos, não familiares, que exigem uma transformação do conhecimento adquirido. Algumas dessas atividades podem ser realizadas através da experimentação, por exemplo. Esta é uma atividade prática, cujo objetivo inicial é a observação seguida da demonstração ou da manipulação. Há diversas formas de atividades experimentais. Há a que podemos chamar de clássica, com uso de vidrarias e reagentes, e do tipo simples, que pode ser realizada em qualquer espaço e que requer menos tempo e menos recurso. Por exemplo, em diferentes condições de luminosidade, pedir aos alunos para que observem o tamanho da pupila de um colega, depois estimular discussões sobre o resultado da experiência. Esse tipo de experimento não é mais pobre do que o tipo clássico. Às vezes, é o mais indicado justamente porque pode ser inserido no planejamento das aulas, tornando-as menos teóricas e mais estimulantes. Um terceiro tipo de atividade experimental é o que se pode chamar de redacionista, uma vez que envolve coleta de dados, observação e anotações. Como, por exemplo, a visita dos estudantes em postos de saúde, para que se busquem dados com médicos e enfermeiros a respeito do índice de pacientes com verminose em áreas com diferentes realidades. A atividade de observação também pode ser possibilitada, já que estimula o olhar atento e investigativo sobre os fenômenos. Um exemplo desse tipo de atividade é a saída de campo, que pode ser para o próprio pátio da escola, dependendo dos objetivos. Você pode pedir a uma turma para identificar os insetos presentes na horta da escola, ou na quadra de esportes, ou, se houver disponibilidade, no jardim. Ou, se for possível, até mesmo visitar um parque que apresenta estudos sobre o tema. A aplicação e a produção de entrevistas também pode ser utilizada. Quem entrevista precisa conhecer o assunto abordado, saber quem lerá ou assistirá à entrevista e qual o propósito do trabalho. Em atividades desse tipo, o estudante adquire habilidades de compreender o que está sendo dito e de se aprofundar sobre um tema, aproveitando as respostas dadas. Outra estratégia de ensino é o debate, que desenvolve a argumentação e a capacidade de defender ideias, escutar opiniões, compreender o colega e confrontar seus próprios pontos de vista. É um espaço de refletir sobre um tema. Para que o debate seja produtivo, é preciso pesquisar o tema a fim de poder sustentar suas opiniões. Todos têm a sua própria história, e é importante que contem sua própria história. Até para vocês mesmos. Então, o que vamos fazer é... Nós vamos escrever todo dia nesses diários. Podem escrever sobre o que quiserem. O passado, o presente, o futuro. Podem escrever sobre o dia a dia ou podem escrever músicas, poemas, sobre as coisas boas ou coisas ruins. Qualquer coisa. Mas tem que escrever todos os dias. Tenham sempre uma caneta sempre que sentirem a inspiração. Mas não vou dar nota para eles. Como posso dar um A ou um B por escreverem a verdade? Eu não vou lê-los, a menos que me deem permissão. Vou precisar checar se vocês fizeram um registro, mas vou apenas passar os olhos para verificar. Se quiserem que eu leia, eu tenho, dá licença, um armário aqui e ele tem uma tranca. Eu vou deixá-lo aberto durante a aula e podem deixar o diário aqui se quiserem que eu leia. Eu vou fechar este armário ao final de cada aula.
O único problema com esse livro é que ele é sobre um membro de uma gangue e tem violência, então talvez não possam lê-lo como parte do currículo. Por isso, farei o possível para conseguir permissão. Está bem? Alguns recursos alternativos também são muito interessantes. Estes são aqueles que aliam conhecimento ao fator lúdico, permitindo maior interação entre os assuntos abordados. Esses recursos podem ser utilizados em todas as etapas de ensino e durante a abordagem de todos os conteúdos. Temos como alguns exemplos a música, a cultura popular, receitas culinários, teatro, literatura infantil e infanto-juvenil, textos literários e de ficção científica, animação, histórias em quadrinho, fábulas, legislação, jogos folclóricos, jogos de tabuleiro, cinema e a pintura. Leia na tela a música Cultura, de Arnaldo Antunes. Essa música poderia servir como elemento problematizador de vários temas, como no trecho O cavalo é passo de carrapato, para uma aula sobre ecologia como um ponto de partida na explicação sobre cadeias alimentares. Já os trechos O pescoço é a barriga da cobra e a tartaruga por dentro é a parede poderiam servir como ponto de partida para uma aula sobre zoologia.